Olá, eu sou o Felipe da Rocha, o Novo Mensageiro, e hoje quero trazer para você 10 perguntas ou 10 questionamentos que podem te aproximar um pouco mais do seu eu, da sua identidade, consequentemente de um propósito e da missão da sua vida, tá? Antes de mais nada, curte esse vídeo, manda para alguém que você acha que deve ouvir esse assunto, ou se você tem interesse por isso, salva ele para assistir depois, para repetir de novo. Às vezes são assuntos densos e nós precisamos sempre revisitar para entender um pouco mais a respeito. Ontem postei um vídeo aqui no canal, o último vídeo, e me veio um insight muito bacana que me trouxe um questionamento muito feliz, né, no sentido de assertivo, e eu quero dividir um pouco com vocês e dentro dele trazer 10 questionamentos, 10 questões aos quais nos orientará para uma vida um pouco mais bem desenvolta. E a pergunta é: o que você tem sentido nos últimos dias? Isso é algo denso e tenso, né, para muitas pessoas. Algumas às vezes não querem saber, simplesmente vão atropelando seus próprios sentimentos, suas próprias questões, e eu acho isso, na real, é o que a maioria das pessoas faz, né? Ouvi uma certa vez alguém perguntar se, eu não sei, se alguém tinha depressão ou qualquer coisa do tipo, e a pessoa falou assim: rapaz, quem é que tem tempo para essas coisas hoje em dia, né? E muitas pessoas não prestam atenção no que os sentimentos têm denunciado, né? Então, hoje eu passei o dia em atendimento com alguns coaches e eu ainda estou meio pesado com alguns assuntos, não no sentido down da palavra, não no sentido negativo, mas fiquei pensativo a respeito de algumas situações. Uma coach que tem um perfil dominante analítica me relatou que algumas pessoas a chamam muito de fria e coisas do tipo. E eu comecei a explicar ali como o perfil diz, que como estavam as forças pessoais dela, também a sua âncora de carreira. E então me veio a seguinte pergunta para ela: qual foi a última vez que você se permitiu dançar sozinha em casa? Ou a última vez que você conseguiu sair para dançar com alguém, ou até só? E ela parou um pouco e falou que tudo estava fazendo muito sentido, que era exatamente o que ela passava e o que ela sentia, o que ela era de fato um espelho da vida dela. E ela me falou assim: eu não lembro qual foi a última vez em que eu dancei, né? E ela falou assim: eu sou meio travada, né? E aí então, com uma série de perguntas inteligentes, eu consegui reverter os pensamentos dela nesse sentido. Mas uma das coisas que eu questionei para ela foi a respeito dos aforismos, que ela falou: eu sou travada, né? E eu falei para ela: o primeiro passo para você destravar a sua vida é você parar de falar que é. E se ela simplesmente dissesse: hoje eu estou travada, você já traz toda uma parcela de definição para um pedacinho, né? Eu sou é o todo, eu estou hoje é só hoje. E de alguma forma a mente reconhece esse tipo de afirmação. Eu tratei com ela algumas questões, algumas coisas, e foi bem interessante, mas me deixou mesmo bem pensativo em como as pessoas ainda vivem travadas, né? E quando eu digo como, é porque a sociedade como um todo tem muito essa dificuldade, principalmente brasileira, de aceitação, algumas situações, muitas pessoas numa classe financeira mais baixa, com dificuldades familiares e uma série de fatores, e isso ocasiona uma série de traumas. Então, por conta dessa questão, eu desenvolvi 10 perguntas, 10 questões, para que nós tenhamos um papo rápido, e eu vou tentar ser o mais direto possível para que esse vídeo não fique do tamanho dos outros, que eu tenho tentado fazer um vídeo um pouco mais curto e não tenho conseguido. Mas a minha primeira pergunta e o primeiro questionamento é: você realmente tem escutado o que você tem sentido? Esse foi o meu grande insight do vídeo de ontem, né?
E eu quero desenvolver aqui as 10 questões. Cada uma delas vai ter um caminho e uma zona de risco, para que você compreenda tanto uma forma, ou um jeito, ou uma ferramenta, ou algo que te traga uma solução, ou pelo menos um questionamento positivo para que você encontre respostas, e uma zona de risco, para que você tenha cuidado, tenha atenção e não se deixe ir nesse lugar. Então a primeira pergunta é: você tem escutado ou apenas reagido? E o caminho para isso que eu tenho é: como posso praticar a escutativa de mim mesmo antes de tomar decisões? Como posso praticar uma escuta ativa de mim mesmo antes de tomar decisões? As decisões aqui não são explicitamente coisas tão importantes como assumir um namoro, um casamento, um emprego, mudar de cidade. Não tem a ver só com isso. Claro que isso também é muito importante, estar junto da zona de inteligência emocional, mas até mesmo quando você quer uma saudável e um pedaço de bolo te controla. É uma decisão. Você está decidindo comer algo que não deveria, ou pelo menos algo que não combina com o lugar de desejo, né? Então, nesse caminho, você tem escutado mesmo ativa o que você tem sentido antes de tomar as decisões, porque o corpo denuncia para onde a sua decisão vai. E esse é um caminho a se fazer. Anote isso, se possível, e busque compreender se você tem de fato escutado ou não. Se não tem escutado, comece a escutar hoje. E uma zona de risco aqui eu tenho: agir no impulso, tentando resolver tudo, enquanto ignora o que sente. Essa é a sua zona de risco nesse questionamento. Porque quando eu quero resolver algo de forma impulsiva, ainda que me dê um desejo e eu já vou no pedaço de bolo, é um impulso, é um desejo, né? E alguns filósofos falam, eu não me lembro ao certo qual deles que endossou isso primeiro, mas alguns falam isso, né? De várias formas, que o homem, quando faz o que quer, na verdade ele é escravo de si mesmo. Porque as nossas pulsões são ditadas e guiadas pela nossa zona emocional, né? E aí eu tenho Provérbios 16:1, que traz a seguinte ideia: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Um outro versículo que eu acho muito bacana diz que maldito o homem que confia no coração do homem. Isso tem uma série de fatores, uma série de questões, mas coração aqui na Bíblia significa zona emocional, tá? Não é aquela coisa empírica, o que eu estou pensando ou sentindo agora. Não. O que você sente é uma construção de toda uma vida, tá? E esse é um primeiro ponto. Você tem de fato escutado o que tem sentido ou apenas reagido a ele? Ponto 2, questão 2, seus sentimentos combinam com a vida que você diz querer? Esse aqui é uma tapa até na minha cara, né? E quando eu digo até na minha, não é que eu seja melhor ou estou mais longe ou qualquer coisa do tipo. Um explicador, como um pregador, como um orientador, como um palestrante, como um coach e um mentor de pessoas, eu também caio. Eu também erro muitas vezes. Eu estou nesse lugar de... Estou um dia, 2, 3, 4, 5 de regime, num evento, vou num treinamento, o que quer que seja, ali servem um cafezinho com bolo e eu, a princípio, eu tomo só o cafezinho, comendo, todo mundo comendo, todo mundo comendo, todo mundo comendo, e ali, no rompante, eu me distraio e um pedacinho de bolo. Ah, mas não tem nada demais num pedacinho de bolo. Mas se eu disse que não ia comer, é bom que eu não coma. A minha mente vai entender o meu compromisso comigo mesmo. E ele vai entender todas as vezes que eu decidi e quebrar as minhas decisões. A minha mente vai entender. E ela vai passar a agir dessa forma, porque todas as vezes que eu decidi, ela não vai levar tão sério assim. Por isso a disciplina é algo tão importante também. Dentro dessa questão, seus sentimentos combinam com a vida que você diz querer? Eu tenho um caminho e uma zona de risco. Um caminho. Quais áreas da sua vida hoje estão em dissonância com o seu propósito declarado? Em que lugar você tem sido mais fraco? Em que lugar, em que zona da sua vida você tem errado mais?
A maioria das pessoas, em uma situação social em que vivemos, erram muito, principalmente na comida, né? A comida é uma forma fácil de saciar os desejos, as dores, né? Tá doendo, eu boto comida para dentro e em uma situação rápida e paliativa eu supro uma necessidade, supro uma dificuldade. Mas esse é o pior dos caminhos. Então, quais áreas da minha vida têm sido dissonante com o propósito declarado? E a minha zona de risco nisso é autoengano, criar uma fachada de progresso para manter as aparências. Muitas pessoas fazem isso ainda mais no mundo de Instagram, no mundo instagramável, quase não sai. É muito fácil vestir uma roupa, alugar um carro, fazer uma série de vídeos em um lugar bacana que não é o seu lugar comum e mostrar uma vida que você não tem, né? É uma fachada de progresso. E muitas pessoas se adaptam a isso e elas têm de fato uma certeza e passam a mentir para si mesmas na intenção de que elas estão vivendo aquela vida e acreditando nisso. Então é um auto-engano. Seus sentimentos não estão combinando com o que você diz querer. E é isso que te permite, ou na verdade, é isso que não te permite avançar, ter prosperidade. E prosperidade aqui não só no sentido monetário, porque prosperidade tem a ver com tudo, né? Se eu tenho saúde, eu tenho prosperidade. Se eu tenho paz no meu lar, na minha casa, paz interior, eu tenho prosperidade. E finanças também é prosperidade. Então a minha não permissão tem a ver com o meu sentimento que não corrobora com o que eu digo querer, com o meu sonho, com o meu plano. E em Lamentações 3:40 diz: examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor, né? Esse sentido aqui de voltar para o Senhor é entender se o meu arquétipo de vida está combinando com uma vida santa, ou uma vida saudável, ou uma moral sã, humana. Muitas vezes alguns hábitos nossos quebram morais, quebram a moral, quebram princípios. Regras eu não digo tanto, porque existem algumas regras que elas são facilmente quebráveis, isso não nos dá um lugar de abandono de princípio ou quebra de princípio, absolutamente. Mas examinemos o nosso caminho, para que de fato nós possamos pesar direito, né? Ponto 3. Você está crescendo ou acumulando sintomas de negligência emocional? Esse aqui é uma situação um pouco mais densa, no sentido de escura. É uma situação mais escura, porque nós muitas vezes somos negligentes com o nosso emocional, e não porque queremos, mas porque não entendemos. Não entendemos o que acontece, não entendemos o porquê que agimos dessa forma, como essa minha coach, essa devolutiva de hoje, falou que identificava muita coisa do que eu falei, porque muitas pessoas provavam isso para ela, falavam para ela que ela era fria, era uma pessoa não tão empática, e ela, por ser dominante e analítica, ela era muito da ação, resultado, é uma pessoa que quer o controle para si, né? É centralizadora, então ela rompe com a relação, ela rompe com o social, e ela só pensa no resultado, e negligencia as emoções, não só as nossas, mas o social como um todo, né? Eu não tenho como ser feliz sozinho, absolutamente. Não é que não me faça bem, entenda. Todo homem que já se quebrou, homem como ser humano, homem ou mulher, toda pessoa que já se quebrou um dia, ela tende a ser mais solitária, tende a caminhar numa solitude maior como um lobo, mas sempre haverá um social, principalmente para quem precisa disso. São perfis de pessoas, para quem pensa em empreender, para quem pensa em ter os mais possíveis tipos de empresa, né? Toda empresa precisa de um corpo. Então,
Você não pode negligenciar suas emoções e ser um acumulador de sintomas. Eu tenho um caminho para essa questão, que é: que padrões estou repetindo por não encarar minha dor com maturidade? Quais são os padrões? Quais são os ciclos que eu tenho me visto sempre repetir? Sabe aquela coisa que você pensa assim, você está lá na frente, poxa, isso está acontecendo de novo, né? É porque você não tem dado atenção madura para o que você tem sentido. Então, a minha zona de risco nesse ponto é chamar de resiliência o que na verdade é uma fuga. O verso que eu nesse ponto está em 1 Coríntios 6:12 e diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E nesse aspecto aqui, dominar tem a ver absolutamente com tudo. O pedaço de bolo que te domina, ele te domina por causa do teu emocional. Não é porque ele é gostoso. É porque você não consegue parar de comê-lo. Ponto 4. Você está vivendo sua missão ou sobrevivendo dentro de uma rotina sem alma? Essa aqui dói. O caminho que eu tenho para ela: qual o propósito real por trás da minha rotina? Isso me eleva ou me esgota? Né? Então, uma zona de risco: confundir ocupação com realização. Eita, essa aqui até foi quase uma tapa na minha cara, porque eu vivi muito tempo fazendo isso. Ocupado, muito ocupado e sem realizar muita coisa. Claro que existem fases na vida, né? Na vida existe a fase do plantio, e às vezes você está super ocupado porque você está plantando, e é só isso. Mas nem sempre é assim. A gente se vicia também à ocupação, tá? Então, quarto ponto: você está vivendo sua missão ou sobrevivendo dentro de uma rotina sem alma? Ponto 5. Você se sente guiado ou está perdido tentando parecer forte? Esse aqui também é muito forte, é muito denso para os dias de hoje. A gente está dessa forma, né? Você está de fato se sentindo guiado ou perdido? O caminho para esse ponto é: qual parte de mim precisa parar de fingir controle para finalmente se entregar à direção certa? Nesse meu atendimento que eu citei, ela cita isso exatamente, que se sentia controlando demais e não tem paciência para deixar na mão de subordinados uma meta que ela quer para ela, já que a empresa é dela. E isso tem sufocado a vida dela, né? E de alguma forma ela não está sendo guiada, né? Ela está apenas parecendo forte, e ela mesma confessou isso de alguma forma. E eu tenho aqui então um versículo para isso, que está em Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse aqui é intrigante porque existe uma versão um pouco mais a original, que fala: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Muda um pouco o jogo, né? Ponto 6. Vou correr um pouco mais com os pontos, porque o vídeo já se esticou mais um pouco do que eu gostaria. Você acolhe o que sente ou mascara até explodir? E esse aí daria um vídeo só para ele, né? Como as pessoas explodem, e das diversas formas, né? Muita gente explode com o outro e muita gente explode com com um pote de sorvete, né? Algumas pessoas explodem em procrastinação, explodem de outras formas, mas explodem quando não acolhem o seu próprio sentimento, porque são ruídos no final, né? O caminho que eu tenho para isso é: o que eu ainda não aceitei em mim, que está tentando sair por caminhos destrutivos. O que é que nós não temos aceitado? O que é que nós não temos entendido sobre o que temos sentido? O verso que eu trago para isso é Salmo 32:5. Confessei-te o meu pecado e minha iniquidade não ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado.
O confessar tem a ver com o abrir, né? A questão é, você acolhe ou você está mascarando, né? O mascarar é fingir, é esconder. E o confessar do versículo tem a ver com isso, com cura. Tiago fala também, ao falar me vem a cura, né? Então você tem buscado deixar fora aquilo que você tem sentido, confessar. Ponto 7. Quantas vezes mais você vai se ferir antes de mudar? Esse aqui também daria um vídeo lindo. Mas eu tenho um caminho para ele. Que dor eu continuo tolerando como se fosse normal? Nós quase que somos arremessados para fora de nós mesmos muitas vezes, né? Porque a gente tolera muita coisa, nós nos acostumamos. E nessa zona de risco eu tenho normalizar o sentimento crônico em nome de uma fase difícil. O verso para isso está em 1 Reis 18, 21. Por quanto tempo ainda serás vacilante entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. É absolutamente incrível como nós, de fato, estamos sempre divididos em dois pensamentos, né? E nessa questão, esses dois pensamentos são: ou eu escolho acolher o meu sentimento, ou eu vou continuar me ferindo. Na verdade, dois pensamentos, dois caminhos, né? Ponto 8. Você sabe qual a sua missão? Ou já se perdeu de si mesmo? Caminho. Quando foi a última vez que eu revisitei o porquê da minha vida? A maioria das pessoas não sabe por que está aqui. A maioria das pessoas nem tem um propósito de vida. Eu, depois que me formei lá na Evo, tive a oportunidade, nós recebemos uma plaquinha do grupo e temos aqui uma missão, né? Então eu defino a minha missão baseado nos meus dons e talentos, e a minha missão é inspirar e transformar vidas através do cuidado, ensino e expressão criativa, porque eu sou artista também, apontando caminhos para uma conexão autêntica com Deus e o desenvolvimento pessoal. E você, sabe qual é o seu caminho? Sabe qual é a sua missão? Sabe qual é o seu destino, o seu propósito? Tem um versículo muito bom em Abacuque 2:2. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a passar por ali alguém consiga ler, ainda que passe correndo. Eu outro dia fiz praticamente um esboço de pregação a respeito desse versículo, sobre escrever a visão. É escrever o que vê, o que se projeta, o sonho, a visão que teve de forma espiritual, insight ou desejo, o que quer que seja. Mas escreve isso tão grande, para que alguém passe correndo, mesmo que de longe, consiga ver aquilo na tua vida. Isso não tem a ver com deixar escrito em palavras, mas com o legado que você consegue construir na sua vida. Isso é intrigante demais. A zona de risco para isso, caso você continue neste lugar de se perder de si, é viver por inércia, esperando sinais externos que nunca vêm. E eles não vêm mesmo. A semente não se planta sozinha. Você tem que ir lá plantar. Ponto 9, estamos quase acabando. Você está liderando sua mente ou sendo manipulado pelo seu medo? Você é senhor dos seus pensamentos. E você escolhe se render ou não. A grande real é essa. O caminho que eu tenho para você é que decisões venham evitando por medo de perder controle ou aprovação. O que já tinha que ter saído das hábitos, coisas, lembranças, pessoas? Por medo. Não é algo simples, de fato não é algo simples. Mas, claro, a própria vida denuncia. O verso que eu tenho para isso está em 2 Timóteo 1,7 e diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio.
Seja ousado. Mude hoje. Escolha mudar hoje. Escolha ler um livro, uma página de um livro, uma página da Bíblia, fazer uma oração, uma caminhada. Abandonar pessoas que já deveriam ter sido deixadas para fora, de fora da sua vida. Largar uma peça velha que você tem, que lembra de alguém, que te leva para um sentimento de culpa, um sentimento que precisa ser ressignificado. Se liberta disso. Sai dessa inércia. Você precisa liderar a sua mente e parar de ser manipulado pelos seus sentimentos. Esse é o meu ponto 9. E 10 para finalizar. Se nada mudar, se nada mudar, onde esse estado emocional te leva? Ele liga diretamente com a primeira pergunta, que é a questão do o que você tem sentido hoje, nos últimos dias, nos últimos tempos. Denuncia que tem algo errado ou te aproxima do teu propósito? Caminho, se eu continuar como estou, que versão de mim chegará daqui a 5 anos? Será se você vai olhar para cá e dizer, chegamos lá? Ou daqui 5 anos você vai olhar para trás e dizer, eu ainda estou aqui? Existe uma zona de risco nisso e é achar que o tempo vai resolver sozinho o que só a consciência transforma. E consciência que tem a ver também com atitude. Tá? A fé sem obras é morta. Não adianta acreditar, querer, sonhar e não fazer. Não adianta. O versículo que eu trago para isso, para este ponto, é Salmo 90 e 12. E ele diz: ensina-nos a cantar, a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Nos ensina a perceber todos os dias o que tem acontecido, ao ponto de subir degrau a degrau a escada da vida e encontrar dias mais sábios, semanas melhores, meses com melhores realizações e anos com colheitas mais prósperas. E uma conclusão para tudo isso: ou você se reposiciona hoje ou viverá amanhã a consequência da fuga de agora. Esse vídeo eu até pretendo gravar mais sobre esse assunto, não vou regravá-lo, possivelmente, mas provavelmente irei mastigar um pouco mais cada ponto desse. E para você que veio até aqui, parabéns. Esse não é um caminho fácil, né? Caminho de shorts, de vídeos curtos, de inchaço mental. Então, meu abraço a você, eu espero que você mude. E se você não enxerga que tem algo para mudar, então que você acelere o caminho que você está. Um abraço.